Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Já vamos dar início à nossa aula número 9 de escatologia, ok? Já, só um minutinho e nós já vamos começar. Muito bem, muito legal, muito bem, estamos aqui juntos, né? Para mais um momento aí, para mais uma aula de escatologia, a doutrina das últimas coisas, né? A doutrina dos acontecimentos aí dos últimos dias. Então eu agradeço aí ao pessoal que já está conosco, já está entrando aí para nossa live número 9. Olha que bênção, gente, já chegamos aí na aula de número 9, né? Que bênção, né? Aula 9 já do nosso curso de escatologia. Muito bem, então, só aqui recordando, né? Nós já estudamos, então, os sinais dos tempos, né? Falando especificamente daquele período que a gente chama de princípio das dores, né? Já falamos também, nessas aulas, nós também já falamos, deixa eu pegar aqui, na nossa segunda aula, inclusive, nós falamos sobre a morte e o estado intermediário, né? Nós também já falamos sobre as 70 semanas de Daniel, né? E hoje nós vamos voltar aqui para o livro do profeta Daniel, tá, gente? Nós já falamos, né, sobre as 70 semanas. Hoje nós vamos voltar aqui para o livro do profeta Daniel, pois é um livro importantíssimo no que diz respeito à escatologia bíblica, né? É um livro importante em muitos aspectos, né? Inclusive do aspecto, do ponto de vista histórico, é muito importante, né? Mas do ponto de vista escatológico, né, do ponto de vista profético, é um livro importantíssimo, que precisa ser estudado em conexão com os outros textos proféticos da Bíblia, tá? Então, nós já vimos, né, a profecia das 70 semanas, nós já falamos também sobre o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos, né? Nós já falamos também sobre a igreja poupada da tribulação, uma visão pré-tribulacionista, né? Nós já falamos também sobre a grande tribulação propriamente dita, né? Nas duas últimas aulas nós falamos sobre a grande tribulação. Hoje nós vamos, então, voltar para o livro do profeta Daniel, onde nós vamos, então, estudar um pouquinho sobre as interpretações, os sonhos e as visões ali do livro do profeta Daniel, tá? Deixa eu abaixar o volume aqui, peraí, do celular. Só um instantinho, ok? Então nós vamos voltar porque, gente, o livro de Daniel ele traz algumas visões muito interessantes, né? Que nós precisamos levar em consideração nesse aspecto da escatologia, tá? Então, vamos lá, gente. Eu gostaria de convidar você já para abrir a sua Bíblia. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia, seria muito interessante. Nós vamos ler no livro do profeta Daniel, capítulo 2, tá? Livro do profeta Daniel, capítulo 2. A primeira visão aqui, é muito interessante, que a gente tem aqui no livro do profeta Daniel, é um sonho, né, gente? É um sonho que Deus dá para o rei Nabucodonosor, né? Então, no capítulo 2, aqui de Daniel, nós temos o quê? Nós temos um sonho que Deus dá para o rei Nabucodonosor. Quem era o rei Nabucodonosor? O rei Nabucodonosor foi o principal rei do Império Babilônico, tá? Do Império Babilônico, da Babilônia, tá? E, bom, é interessante a gente entender, né, que Daniel
ele era cativo na Babilônia, né? Aí você teria que ler o livro do profeta Daniel para você entender esse contexto. Mas Daniel, junto com outros amigos dele e outros jovens judeus, né? Daniel ele era muito jovem nessa época aqui, que ele foi levado para a Babilônia. Então, como eu estava dizendo, Daniel e alguns amigos de Daniel e outros jovens judeus, eles foram levados cativos, né? Foram levados presos para a Babilônia, tá? Na época que a Babilônia conquistou ali a cidade de Jerusalém, conquistou o reino do sul, que é que era o reino de Judá, né? O Império Babilônico, gente, eles tinham uma característica interessante. Quando eles conquistavam uma região, uma cidade, né, um povo, o que eles faziam? Eles levavam os jovens para o cativeiro, né? Eles levavam os jovens de famílias nobres, os jovens inteligentes, né? Eles levavam esses jovens para o cativeiro. Por quê? Porque o que eles faziam, né? Eles aculturavam esses jovens aos costumes da Babilônia, né? aos costumes babilônios. Tá? Então, Daniel, os seus 3 amigos, né, que são famosos aqui também no texto bíblico, e outros jovens judeus e outros jovens de outros povos que os babilônios dominaram, esses jovens eles foram levados cativos, presos para a Babilônia, só que quando chegava lá eles não eram maltratados. Né? Interessante, eles estavam presos, mas eles eram bem tratados. Por quê? Porque os babilônios eles tinham essa visão de aculturar os jovens de outras culturas à sua própria cultura babilônica. Né? Então, os jovens que eram levados, Daniel foi um desses jovens, né? Os jovens que eram levados de outros povos, de outras culturas, quando chegavam na Babilônia, eles tinham tudo do bom e do melhor. Por quê? Porque eles iam ser cooptados, né? Eles iam ser aculturados aos costumes, às tradições e à cultura da Babilônia. E foi isso que Daniel rejeitou, né? Quando você lê então o capítulo 1 do profeta Daniel, você vai ver que Daniel não aceita ser aculturado, né? Porque os costumes e a cultura babilônica eram contrárias às leis de Deus, eram contrárias à tradição que Daniel havia recebido dos seus pais, né? Que ele tinha recebido da fé judaica, tá certo? Então, os costumes da Babilônia, a cultura da Babilônia era totalmente contrária, tá certo? Ao que Daniel tinha recebido. Então Daniel ele foi muito firme, né? Como diz o texto em Daniel 1:8, diz aqui: resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Né? Então Daniel ele e os seus 3 amigos, né? Eles resolveram firmemente não se contaminar ali na Babilônia. E a vida do profeta Daniel realmente é muito interessante, por quê? Porque ele viveu a vida dele inteira praticamente. Ele chegou lá na Babilônia adolescente e ele morreu lá na Babilônia bem idoso, provavelmente na faixa de 90 anos. Então Daniel ele ficou ali mais de 70 anos na Babilônia, né? Ele ficou mais de 70 anos na Babilônia e ele não se deixou aculturar, ele não foi cooptado pela cultura, pela idolatria, né? Pelos pecados, né? Ali, porque ali na Babilônia era idolatria, era, né, pecados carnais, né, liberados, vamos dizer assim, né? E Daniel ele não se corrompeu, né? Ele não se deixou levar, ele não se deixou aculturar. Nós acreditamos que outros jovens judeus que foram levados para o cativeiro terminaram cedendo às pressões, né? Mas Daniel e os 3 amigos dele não cederam
E Daniel ficou mais de 70 anos no cativeiro, né? Porque ele nunca voltou para Jerusalém e ele não se contaminou, né? Realmente foi um homem de Deus, um grande exemplo da Bíblia para nós, tá? Bom, e aí, uma vez que Daniel estava lá na Babilônia, então aconteceu esse fato, né? Que o rei da Babilônia, que era o rei Nabucodonosor, que foi o principal rei do Império Babilônico, ele teve um sonho. Tá? Isso está descrito no capítulo 2. Ele teve um sonho, só que o que acontece, gente? Quando ele teve o sonho, ele chamou os seus magos, os seus sábios, os seus encantadores, né? Acho que a Bíblia até fala os feiticeiros lá da Babilônia. Ele chamou todo esse pessoal e falou para eles, olha, eu quero que vocês interpretem o sonho que eu tive. Eu quero que vocês interpretem o sonho que eu tive. E aí, esses magos, eles disseram para o rei Nabucodonosor, olha, rei, ok, nós vamos interpretar, então conta para a gente qual foi o sonho que você teve, né? Conta para nós qual foi o sonho que você teve, que nós vamos interpretar esse sonho. Mas aí o rei disse para eles o seguinte, não, eu não vou contar o sonho que eu tive para vocês. Vocês vão ter que me dizer qual foi o sonho que eu tive e qual é a interpretação desse sonho, né? Uma coisa muito interessante, né, gente? Porque, por exemplo, a gente tem um outro jovem na Bíblia, né, que também foi um homem praticamente irrepreensível, que foi José, que interpretou também o sonho do rei lá na época que ele estava cativo, pode-se dizer, né? José estava cativo no Egito, né? E ele interpretou o sonho de Faraó. Mas lá, naquela ocasião, o Faraó contou para José o sonho e José deu a interpretação do sonho. Aqui não. Aqui o rei Nabucodonosor, ele não contou o sonho, não contou para ninguém, né? E aí o pessoal falava, não, conta o sonho para a gente que nós vamos te dar a interpretação. E ele falava, não, vocês vão... vou usar aqui com as palavras modernas. Ele dizia assim, vocês vão me enrolar, vocês vão dar qualquer interpretação aí. Então vocês vão ter que me contar qual foi o sonho que eu tive e qual a interpretação. Vocês não são magos, vocês não são sábios, vocês não são encantadores, feiticeiros, vocês têm que me contar, né? E aí, gente, o que acontece? Os magos lá da Babilônia disseram para o rei, mas o que o senhor está pedindo é impossível, ninguém pode fazer isso, né? Dizer o sonho que você teve e ainda dar a interpretação, isso é impossível, ninguém consegue fazer isso. Aí o rei ficou furioso e mandou matar todo mundo. Falou, bom, então vocês não vão conseguir me dizer o sonho que eu tive, né, a interpretação? Então ele decretou a morte de todos esses magos, tá? Só que o que acontece? Daniel, ao que tudo indica, Daniel não tinha sido levado ao palácio em um primeiro momento, quando o rei pede para os magos que eles interpretem o seu sonho, né? Ele não tinha sido levado num primeiro momento. Mas como Daniel, ele era classificado como um mago, como um sábio da Babilônia, né? Então ele também ia ser morto. Ele estava sendo levado para ser morto, sem saber por quê, né? Aí ele pergunta por quê para um dos oficiais do rei. Aí o nome desse oficial é Arioque. Aí esse Arioque conta para Daniel o que estava acontecendo. Aí Daniel fala, olha, deixa eu falar com o rei, né? Deixa eu pedir para o rei que ele me dê pelo menos alguns dias, que eu vou buscar o meu Deus e eu vou tentar fazer isso então. Eu vou tentar dizer para o rei qual foi o sonho e qual é a interpretação desse sonho, né? E aí o fato é que o rei aceitou a proposta de Daniel, né? O rei Nabucodonosor. Gente, eu estou resumindo o que está escrito aqui no capítulo 2, tá? Porque está tudo aqui no capítulo 2. Eu só vou ler com vocês depois a parte do sonho propriamente dito, tá? Mas aqui eu estou introduzindo só para você, então, entender o contexto aqui. Então, o rei aceitou, né, dar alguns dias para Daniel. Aí quando Daniel
chega lá na sua casa, ele fala, né, com os seus 3 amigos, né, cujos nomes babilônicos eram Sadraque, Mesaque e Abednego, né, ele fala com esses amigos e eles começam a buscar a Deus, eles começam a orar, pedindo, né, porque se Deus não desse, inclusive, essa revelação, eles também iriam morrer. O Daniel e os 3 amigos, porque eles eram classificados como parte dos magos, dos encantadores lá da Babilônia, embora eles não tivessem se corrompido, né, com essas práticas, né, mas eles eram classificados dessa forma, tá? Eles tinham estudado essas coisas e eles foram obrigados a estudar essas coisas, a aprender essas coisas, mas eles não tinham se contaminado com essas práticas, né? Mas eles eram classificados como magos ali, né? Então, bom, aí Daniel e seus 3 amigos começaram. Vamos lá, deu uma travadinha, né? E aí o que acontece, gente? É uma coisa tão espetacular, né? Esse capítulo 2 de Daniel, ele é tão espetacular porque aí o que acontece? Deus, ele mostrou para Daniel o sonho que Nabucodonosor teve. Deus deu para Daniel o mesmo sonho, revelou o mesmo sonho, né, que o rei havia tido. E mais, Deus mostrou para Daniel a interpretação também. Porque o rei tinha tido o sonho, mas ele não sabia o que significava o sonho, ele não sabia a interpretação do sonho, né? Aí Deus revela para Daniel o sonho e a interpretação. É uma coisa simplesmente fantástica. E aí Daniel se coloca, ele vai na presença do rei e ele então conta para o rei o sonho que o rei havia tido e a interpretação. Né? Então, por que isso interessa para nós, gente? Porque isso aqui tem tudo a ver com a escatologia. Na verdade, Deus ele revelou para o rei Nabucodonosor o futuro. Né? Através desse sonho, Deus revelou para o rei Nabucodonosor o que haveria de acontecer nos anos, nos séculos subsequentes, né? E detalhes que nem aconteceram ainda, na verdade. Né? Há detalhes do sonho que Deus deu a Nabucodonosor que nem aconteceram, nem se cumpriram ainda. Nós vamos ver aqui, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos para o texto bíblico, ok? E nós vamos ver aqui então, quando vamos pegar já a partir do versículo 31, tá? Capítulo 2 de Daniel, versículo 31, quando Daniel então já está na presença do rei Nabucodonosor e já então começa ali a contar para o rei não só o sonho, como a interpretação, ok? Então vamos lá, pessoal. Daniel capítulo 2, versículo 31. Diz assim, olha. Tu, ó rei, é Daniel que está falando aqui. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então Daniel falou para o rei, olha rei, o seu sonho foi o seguinte, você sonhou com uma estátua, não é? Uma estátua grande, tá? Uma estátua imensa, de extraordinário esplendor, né? E que a aparência dessa estátua era terrível, tá? Aí, no versículo 32, Daniel começa a descrever essa estátua que Daniel começa a descrever essa estátua com a qual o rei Nabucodonosor havia sonhado. Ele diz assim, verso 32, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, veja, essa era a estátua. Imagina que a estátua era uma estátua muito grande, né, imensa,
E aí, a cabeça dessa estátua era de ouro. Aí essa parte aqui do peito, né, do tórax e dos braços da estátua eram de prata. A parte aqui do ventre, né, como diz aqui, os quadris, né, e o ventre eram de bronze. As pernas da estátua eram de ferro. E os pés da estátua eram ferro misturado com barro. Tá? Essa era a estátua que o rei havia visto no seu sonho. Ok? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Versículo agora 34. Olha, o sonho ainda não tinha acabado. Quando estavas olhando, né, Daniel está falando para o rei aqui. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Tá? Então veja, o texto aqui nos diz que nessa visão, nesse sonho que o rei teve, uma pedra, né? Surge uma pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos, tá? E essa pedra feriu, né? Ela caiu, vamos dizer assim, ela feriu a estátua nos pés que era metade barro, metade ferro, né? E esmiuçou os pés e a estátua como um todo. Ó. O versículo 35 diz assim: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha. Então aquela estátua imensa de prata, ouro, bronze, ferro e tudo, virou palha, como se fosse palha, tá? Então aqui diz, ó, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, né? O vento levou todo aquele resto, né? Aquele resto da estátua que tinha virado como se fosse palha, foi levado pelo vento, tá? E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra, né, que feriu a estátua, se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Aquela pedra que feriu a estátua começou a crescer e se tornou numa grande montanha que encheu toda a terra. Tá? Bom, esse é o sonho. Até aqui é o sonho, tá? Então, do versículo 31 até o versículo 35, Daniel deu o sonho para Nabucodonosor. Aí, a partir do versículo 36, ele vai falar qual é a interpretação do sonho. Então, vamos lá. O que significa esse sonho, né? Então, ele diz assim, ó, versículo agora 37, agora a interpretação. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Então veja que Daniel aqui destaca a grandeza do reino de Nabucodonosor, a grandeza do império babilônico. Tá? Então, Daniel começa dizendo aqui, tu, ó rei, rei de reis, né? Porque ele governava muitos reis, Nabucodonosor governava sobre muitos reis, né? A quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Verso 38. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel fala para Nabucodonosor o seguinte, a cabeça de ouro dessa estátua é você, Nabucodonosor. Então a cabeça de ouro, gente, da estátua representa o Império Babilônico, dos dias do rei Nabucodonosor, né, dos dias em que o profeta Daniel viveu lá como cativo, no Império Babilônico. Por quê?
O Império Babilônico ele foi um império muito poderoso. E o rei Nabucodonosor ele recebeu autoridade sobre reis, sobre muitos povos, nações, sobre, não é? Aqui diz, sobre os filhos dos homens, onde quer que eles habitassem, né? Sobre animais, sobre os animais do campo, as aves dos céus. Então, o Nabucodonosor e especificamente o império que ele governava, né, que era o Império Babilônico, representava a cabeça de ouro, tá, gente? Então veja, é muito interessante, preste atenção agora nesse ponto aqui, pessoal, porque é o seguinte, não tem como você estudar a Bíblia, não tem como você estudar a Bíblia sem você conhecer um pouquinho de história. Tá? Não tem como, você precisa entender um pouquinho o contexto histórico. Se você quer entender a Bíblia, você tem que entender o contexto histórico, né? Então quem não gosta, quem diz que não gosta de história, trata de começar a gostar, porque você precisa entender, né? Até para você entender a Bíblia, você tem que ter um contexto histórico, tá? Então assim, o pessoal sabe, né? Muita gente sabe que eu, pela bondade de Deus, eu sou formado em história. Eu sou licenciado em História, né? Tenho licenciatura em História. Então, o que acontece? Eu sempre falo para o pessoal, o problema das pessoas não gostarem de História, às vezes o problema é o professor, né? Porque às vezes se o professor fica fazendo o aluno decorar só data e nome, aí História se torna um negócio extremamente chato mesmo, né? Mas se você tenta aprender o processo histórico, gente, aí é muito interessante. Né? Quando você entende o processo histórico, é muito interessante. Quer ver? Olha para a sua própria vida. Né? Olha para a sua própria vida. Existem algumas datas importantes na sua vida, mas essas datas, se você me falar essas datas, sem me explicar o processo histórico da sua vida, não tem muito sentido, né? Agora, quando você começa a me falar a data que você nasceu, né? Aí como foi a sua infância, como foi a sua adolescência, como foi a sua juventude, isso vai fazendo sentido, né? Como que foi que você conheceu a pessoa com quem você se casou, né? O nascimento dos seus filhos e como foi a criação deles e como o que cada um deles qual era o temperamento de cada um, como eles conheceram as esposas deles, e quer dizer, as mudanças que você teve, se você mudou de cidade, se você mudou de emprego, se você mudou de igreja, se você me explicar o processo, aí a sua história se torna interessante. Se você me der só datas e nomes, também não tem interesse nenhum. Então, para você gostar de história, você tem que gostar você precisa desejar entender o processo, né? Como que as coisas foram se desenrolando, se desencadeando, tá? Então veja, uma coisa interessante da gente entender na Bíblia é o seguinte, que existem, irmãos, existem 7 impérios, olha que interessante, até o número, né? 7, 7 impérios, porque o número 7 na Bíblia é o número que fala de algo completo, né? Fala de completude, não sei se existe essa palavra, mas fala de algo completo, de algo pleno, né? Então a gente tem na Bíblia 7 impérios relatados, dos quais 6 já existiram, né? Um desses 6 que já existiram vai ressurgir e ainda falta vir um 7º império mundial que a gente está aguardando. Tá? Então olha aqui, preste atenção aqui. Hoje você vai precisar ficar muito atento nesses detalhes para você entender essa aula. Então nós tivemos, qual foi o primeiro grande império mundial? O primeiro grande império mundial foi o Império Egípcio. Tá? Egípcio. Inclusive os israelitas, eles foram cativos no Egito, né? Na verdade, eles nasceram como nação, como povo dentro do Egito, até dentro do Império Egípcio, tá? Então, o primeiro império que
que nós temos na história. Veja, até eu estou com um quadro aqui do John Walvoord. Ele coloca o seguinte título: Impérios Mundiais da Bíblia na História de Israel. Né? Interessante. Veja que Israel tem a ver com esses 7 impérios. Com esses 7 impérios Israel tem a ver. Né? Então, impérios mundiais da Bíblia na história do povo de Israel. Então, o primeiro é o Império Egípcio, tá? Que foi, lembra que Jacó e a família de Jacó foram para o Egito, né? Quando José era governador, e ali aquela família se tornou um povo, se tornou uma nação, até que eles saíram do Egito por ocasião do Êxodo, né? Como está descrito lá no livro do Êxodo, tá certo? Depois, outro império também foi o Império Assírio, tá? Império Assírio. Aí depois do Império Assírio vem o Império Babilônio, tá? Que é esse império aqui que o rei Nabucodonosor foi rei, tá? Então veja, antes do surgimento do Império Babilônico, que é a cabeça de ouro aqui da estátua, já havia existido, né, 2 impérios importantes, o egípcio e o assírio. E o assírio ele foi importante por quê? Primeiro que ele foi importante porque ele foi um império mundial mesmo. Né? Isso daqui que eu estou falando é história, não é só história bíblica, é história mundial. Você pode procurar aí nos livros de história que você vai encontrar sobre esse assunto. Né? Então, os assírios eles dominaram, né, uma grande quantidade de povos, de terras ali, naquele mundo mediterrâneo, né? Aqueles povos que viviam ali em torno do mar Mediterrâneo, tá certo? Muito bem. E o Império Assírio ele foi importante na vida do povo de Israel, por quê? Porque o Império Assírio levou cativo as 10 tribos do norte. Né? Você se lembra que o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão, os 3 primeiros reis da história do povo de Israel, né, o rei Saul, Davi e Salomão, eles reinaram sobre as 12 tribos dos filhos de Israel. Mas depois que Salomão morreu, houve uma divisão e ficaram 10 tribos para o norte, né, e 2 tribos no sul. As 10 tribos do norte eram chamadas de Israel e as 2 tribos do sul chamadas de Judá. E o Império Assírio, que foi antes do Babilônico, levou cativas as 10 tribos do norte. Então veja que o Império Assírio teve uma participação na história de Israel também, porque leva as 10 tribos do norte. Mas o que termina interessando para a gente mais são as 2 tribos do sul. Por que interessa para a gente mais as 2 tribos do sul? Né? Porque primeiro, a capital das 2 tribos do sul era Jerusalém, tá? Então, a cidade de Jerusalém ela é fundamental aí, tá? Então, o reino do sul era chamado de Judá, né? O reino do norte era chamado de Israel, o reino do sul era chamado Judá. E a capital de Judá era Jerusalém. E a gente sabe que Jesus, que o Messias, seria descendente, como foi descendente da tribo de Judá, que era a principal tribo, né, do Reino do Sul, né, das 2 tribos do Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Né? Então, gente, veja, por isso que é importante para nós, né, o reino de Judá, a cidade de Jerusalém, onde Davi reinou, onde os descendentes de Davi reinaram, dos quais vai descender o Messias, que é Jesus o Cristo, tá certo? Bom, então foi a essas 2 tribos do sul, né? No caso a tribo de Judá, lembre-se que Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Porque Jesus ele é descendente da tribo de Judá, tá? Então
o reino do sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, eles foram levados cativos pelos babilônios, cujo rei era Nabucodonosor. E na visão aqui da estátua, a Babilônia é a cabeça de ouro. O rei Nabucodonosor é a cabeça de ouro, né? E o império que ele representava, o império babilônico. Tá? Mas, e aí eu te pergunto, e o peito de prata e os braços de prata? Representava qual império? Porque representava também um império que iria surgir depois do rei Nabucodonosor. Então você veja que o rei Nabucodonosor ele tem uma visão do que estava acontecendo no tempo que ele vivia, né? Do que ia acontecer nos anos e até nos séculos seguintes, e ele teve uma visão do que ia acontecer até no final dos tempos, de algo que nem aconteceu ainda, que a gente vai chegar lá já já, tá? Então, olha só, ele diz aqui, versículo 39, olha, Daniel capítulo 2, versículo 39. Depois de ti, olha aí, Daniel está falando com Nabucodonosor. Depois de ti, Nabucodonosor, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará, tá? Bom, então, gente, veja só. A gente tem quatro impérios aqui. Nessa estátua, nós temos 4 impérios representados. Então, a cabeça de ouro representava o Império Babilônico na pessoa do rei Nabucodonosor. O peito de prata e os braços de prata, gente, representavam, né, um império que ainda ia surgir, que era o Império dos Medos e dos Persas, é chamado Império Medo-Persa, que é o império que derrota o Império Babilônico e conquista, né? Então, quando o Império dos Medos e dos Persas derrota o Império Babilônico, todo o domínio que era do Império Babilônico passa a ser do Império dos Persas. Eles passam a dominar todos aqueles povos, todas aquelas nações. Inclusive, isso aconteceu quando Daniel ainda estava vivo. Daniel era bem velhinho, não é? Já, bem velhinho não, mas ele já era idoso, quando os babilônios foram derrotados pelos medos e os persas. E o profeta Daniel ele ainda chegou a servir na corte dos reis medo-persas. Inclusive, quando Daniel vai para a cova dos leões, já não era mais o Império Babilônico, já era o Império dos Medos e dos Persas. Daniel já era bem idoso quando ele vai para a cova dos leões, né? É um conluio lá que acontece quando já tinha, quando o Império dos Medos e dos Persas já tinha derrotado o Império Babilônico, tá? Então, vamos lá. O cabeça de ouro representa o Império Babilônico, né? Se você tivesse uma caneta e um papel, era até bom você anotando isso aí, viu, gente? Eu estou em dívida com vocês porque eu ainda não postei a aula da semana passada e nem essa no blog. Preciso me organizar aqui para colocar lá para vocês, tá? Talvez quando a pessoa estiver ouvindo essa aula, né? Quem não ouvir ao vivo, talvez quando estiver ouvindo já esteja lá no blog, dá uma olhadinha lá, tá? Mas se você puder, vai anotando aí para você tentar entender, tá? Então a cabeça de ouro representa o Império Babilônico de Nabucodonosor. O peito de prata e os braços de prata representam o Império dos Medos e dos Persas, ok? Império dos Medos e dos Persas. Aí o quadril de bronze, né? Aqui é o quadril, né, de bronze, e o ventre, né? O ventre, o quadril de bronze, representa o Império Grego.
Império Grego, gente. E o Império Grego é um império famoso também. Por quê? Quem que deu origem ao Império Grego? Alexandre o Grande. Você já deve ter ouvido falar. Alexandre o Grande, né? Inclusive existem filmes, né, gente? Eu sempre falo que uma maneira boa da gente aprender história e gravar certas coisas é assistir alguns filmes. Tem muitos filmes bons, né? Que falam da história mundial e que te ajudam a fixar, te ajudam a fazer correlações, né? Existe um filme de Alexandre o Grande, né? Que é interessante, é um bom filme, não é? Que dá para você então ter uma noção dessa época aqui, quando surge o Império Grego, o Império Macedônico, né? Também chamado de Império Macedônico, Império Grego, tá? Liderado por Alexandre o Grande, né? E Alexandre o Grande, é interessante a gente lembrar, né, que ele era muito jovem quando ele se tornou imperador, e em 10 anos ele conquistou tudo. Em 10 anos ele estabeleceu o Império Grego, só que ele morreu jovem, ele morreu muito jovem. Se não me falha a memória, aos 30 e poucos anos de idade ele já tinha morrido, já tinha conquistado tudo e já tinha morrido, né? E aí quando Alexandre morre, o Império Grego é dividido em 4, tá? É dividido em 4 por quê? Porque cada uma dessas 4 partes é confiada ou é dada, né, ou é administrada por um dos seus principais generais, dos principais generais de Alexandre o Grande, tá? Então, quando Alexandre morreu, ele tinha 4 principais generais e cada um desses generais herdou uma parte do Império Grego, então, tá? Bom, e continuaram, né, esses 4 generais, eles continuaram com a mentalidade, com a filosofia do Império Grego, tá? Aí depois nós temos, então veja, vamos voltar aqui para a visão, né? A cabeça de ouro, Império Babilônico. Peito de prata, braços de prata, Império dos Medos e dos Persas. O ventre, o quadril de bronze, representa o Império Grego, tá? E as pernas de ferro, gente, representam o Império Romano, tá? O Império Romano, que era o império que estava dominando quando Jesus nasceu, né? Quando Jesus nasceu, qual era o grande império mundial que estava em alta? O Império Romano, tá? Então veja, esses impérios aqui, um foi sucedendo o outro, tá, pessoal? Um foi sucedendo, foi sucessivo assim, com exceção do Egito, né? O Egito está lá atrás. Aí depois do Império Assírio até o Império Romano, um foi sucedendo o outro. O Império Assírio, depois Babilônico, depois dos Medos e dos Persas, depois Império Grego, depois Império Romano. Um foi sucedendo o outro, tá? Em sequência. E na visão aqui, as pernas de ferro, então, representam o Império Romano, tá? E aí você me pergunta, e os pés, que eram em parte ferro e em parte barro? Também, gente, esse ponto aqui também é uma referência ao Império Romano, tá? Também representa o Império Romano. Mas vamos ver aqui o que o texto diz sobre isso, ó. Quer ver? Acho que a gente leu até o versículo 40, né? Vamos ler o 41 agora. Diz assim: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Tá? Então fala aqui de um momento, de uma fase em que o Império Romano seria um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza, né? Haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo.
verso 42. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Tá? Então essa mistura de ferro e barro é isso aqui, significa que em certos aspectos o reino seria forte, em outros aspectos o reino seria fraco. Tá? É isso que significa que essa mistura de ferro com barro, ok? Vamos lá, versículo, olha só que interessante agora, versículo 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento. Olha só, também essa mistura de ferro com barro também representava que haveria uma mistura mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Tá? Então, haveriam casamentos ali, né? Aqui a gente já percebe, gente, o Império Romano, né? numa fase, porque aqui, gente, olha, é tanto detalhe, né? Mas vamos tentar aqui. Veja, o Império Romano, ele dominou, né? Ele dominou toda a Europa, né? Dominou parte da Ásia e dominou o norte da África, vamos dizer assim. O Império Romano dominou essas 3 regiões aí, mas a sede do Império Romano era a Europa, porque Roma está na Europa, né? Roma até hoje é a capital da Itália, né? Roma é a capital da Itália hoje, tá certo? E então o Império Romano de alguma maneira ele representa a Europa, porque o Império Romano, né, vamos dizer assim, a Europa é a sede, foi a sede do Império Romano, tá certo? A Europa foi a sede do Império Romano. Então, esse texto aqui, ele parece falar de um momento posterior na história da Europa, quando os vários reinos que surgiram ali depois do Império Romano, depois que o Império Romano foi derrotado, né, o Império Romano caiu, o Império Romano do Ocidente, né, porque o Império Romano do Ocidente, porque tinha o Império Romano do Oriente também. O Império Romano do Ocidente, ele é derrotado ali mais ou menos no ano 400, 500 depois de Cristo, né? E o Império Romano do Oriente, ele continua por mais 1000 anos, mas não é o nosso assunto aqui, tá? Ali, mais a Oriente, né? Na cidade que hoje é Constantinopla, né? Ou Istambul, né? Enfim, agora não me recordo, mas era o antigo Império Bizantino, né? Então o Império Bizantino era uma continuação do Império Romano, tá? Só que era o Império Romano do Oriente, tá? Bom, mas vamos voltar aqui. Então, na Europa, o Império Romano, depois de Cristo, né, foram passando os anos, o Império Romano ele foi se enfraquecendo aos poucos. Ele foi se enfraquecendo até que ele caiu, o Império Romano, né, caiu. Só que a Europa continuou. A Europa, que foi a sede do Império Romano, ela continuou com vários reinozinhos, né? Com vários reinozinhos. E esses reinos, eles se casavam e se davam em casamento entre eles para fazer alianças políticas, né? Mas como diz aqui, ó, versículo 43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Eles vão se misturar mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro, né? Você vê que até hoje, né, a Europa é dividida. A Europa nunca conseguiu se tornar um único país, vamos dizer assim, né? A Europa ela está sempre dividida sempre se tentou, né, a unificação da Europa, né? Mas até hoje a Europa ela é ali, vamos dizer assim, ela é dividida em vários países, né? Vários
até mesmo vários povos, a gente poderia dizer, tá? Bom, vamos lá. Aí o versículo 44. O versículo 44 diz assim: mas nos dias destes reis, tá? Nos dias destes reis aí que se casavam, né? Mediante alianças, né? Barro se misturando com ferro, tal. Nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Lembra da pedra? É aqui, agora entra esse reino aqui, que é o reino de Deus agora, gente. Agora é o reino de Deus. Aquela pedra lá, que foi cortada sem o auxílio de mãos e que esmiuçou a estátua, esmiuçou os outros reinos, significa o reino de Deus que vai ser implantado, né? Aquilo que a gente tem falado sobre o reino milenar, o milênio, que o próprio Senhor Jesus vai estabelecer depois da sua segunda vinda. Lembra que a gente fala, né? Jesus vem, né? A segunda vinda, a revelação de Cristo em que todo olho o verá. Jesus vem, né? Desce, né? Já com a sua igreja que já havia sido arrebatada, com seus anjos e tal. Aí ele estabelece aqui, né? O reino, né, milenário, o milênio que a gente chama, o reino milenário. Esse é o reino, esse é o sétimo reino, ou sétimo império, né, que ainda falta acontecer, tá? A gente já teve o Império Egípcio, Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Grego, Romano, ó, 6. Né? Esse romano ele vai ressurgir no final dos tempos com o Anticristo, tá? O Anticristo ele vai surgir a partir de uma espécie de império romano ressuscitado aí nos últimos tempos. O anticristo vai surgir desse, né, desse império romano aí, né, que vai surgir no final, que vai ser restaurado no final. O império romano vai ser restaurado no final dos tempos, e é daí que vai surgir o anticristo, tá? E depois, né, quando Jesus vem ao final da grande tribulação e ele derrota o anticristo, e ele derrota o falso profeta, né, aí ele estabelece o reino, né, o reino milenar, o último grande império mundial que vai durar 1000 anos, um reino de justiça, de paz, de equidade, etc, etc. Então é disso que o texto está falando aqui, gente. Essa pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos, né? Olha só, diz aqui, ó, vamos lá. Vou reler aqui, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino. Olha aí, vê que está falando de reino? Não são vários reinos? A cabeça de ouro não representa um reino? O peito de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro, tudo representam cada um reino. Mas vai chegar um momento, né, em que essa pedra, sem o auxílio de mãos, será cortada e vai destruir os outros reinos. Vai anular, aniquilar os outros reinos, né? E vai suscitar um reino que não será jamais destruído. Verso 44. Este reino não passará a outro povo. Porque o que você tem aqui? Nos impérios mundiais, você sempre tem um império passando para o outro, né? O Império Babilônico, ele conquista o Império Assírico o Império Assírio e absorve o Império Assírio. Aí depois vem os medos e os persas e absorvem o Império Babilônico. Sempre existe uma continuidade, um vai derrotando o outro, um vai absorvendo o outro, mas existe uma certa continuidade, né? Os impérios vão meio que eles vão mantendo características dos impérios anteriores, tá? Só que aqui o texto diz o quê? Que este reino não passará a outro povo, né? Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Então o reino que Deus vai estabelecer em Cristo
ele vai esmiuçar e consumir todos os reinos anteriores, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esse reino que Jesus vai estabelecer, não é de alguma forma vai subsistir para sempre, porque ele vai adentrar ao estado eterno, né? Mesmo depois dos 1000 anos se completarem, esse reino vai adentrar ao estado eterno, vai adentrar a eternidade. Então ele subsistirá para sempre, tá? Verso 45, ó. Como viste, né? Então ele está falando tudo isso. Verso 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então aqui Daniel termina de dar a interpretação para o rei Nabucodonosor. Então, veja, gente, é muito, muito interessante isso daqui, né? Por quê? Porque você vê que essa pedra, né, ela cai sobre os pés da estátua, mas ela esmiuça a estátua. E a estátua vira como palha e o vento leva. Só que essa pedra, ela começa a crescer e ela se torna uma montanha que enche toda a terra. É o reino. O reino que o Senhor Jesus vai estabelecer, vai tomar toda a terra, vai encher toda a terra, porque Cristo vai reinar. Ele vai reinar de Jerusalém, sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todo o mundo. Né? É um reino que não vai ter fim, um reino, como a gente fala sempre, de justiça, de verdade, de equidade, né? Enfim, tá? Então, pessoal, é isso. Bom, eu gostaria, para terminar aqui a nossa aula hoje, já são 9 horas, eu gostaria de ler aqui um trecho com vocês desse livro aqui, ó. Você conhece esse livro aqui, né? O livro Daniel, Vitória no Cativeiro, né? Que Deus me deu a oportunidade de escrever, né? Não esqueça disso, né? Deus me deu a oportunidade de escrever um livro sobre o livro do profeta Daniel, tá? Então chama-se Daniel, Vitória no Cativeiro. E a gente fala aqui, né? Eu não falo exaustivamente, mas eu explico aqui no livro que Deus me permitiu escrever, eu explico sobre essas visões, sobre esses sonhos, sobre as interpretações, né? Sobre hoje não vai dar, semana que vem a gente vai estudar um outro sonho, só que esse foi o Daniel que teve mesmo, né? Aqui ele está interpretando o sonho de Nabucodonosor. Nós vamos estudar semana que vem Daniel capítulo 7, que é um sonho que ele teve de 4 animais. Gente, é muito interessante, você não pode perder a próxima aula, sabe por quê? Esse sonho de 4 animais, eles se encaixam com essa estátua aqui. Cada animal representa um império, do mesmo jeito que a estátua, e são os mesmos impérios, né? O primeiro animal representa o Império Babilônico, o segundo animal representa o Império Medo-Persa, mas ali, na visão que Daniel tem, no capítulo 7, tem muitos detalhes, né? Tem outros detalhes que a gente precisa ver, que a gente precisa olhar. Então nós vamos falar disso na próxima aula, tá? Então não perca a próxima aula, que a gente vai falar da visão de Daniel no capítulo 7, né? Que é o sonho de Daniel sobre os 4 animais, tá? Mas eu gostaria de terminar aqui, lendo aqui, gente, né? Para quem já tem o livro, eu vou ler aqui na página 49, né? Eu gostaria de ler aqui, se desse, a 49 e a 50 e um pedacinho da 51, né? Olha só que interessante aqui, essa parte aqui que Deus me deu aqui a oportunidade de escrever. Olha só que interessante. Aqui é o comentário desse texto, tá? No meu livro aqui, o comentário aqui desse texto que a gente leu aqui no capítulo 2 de Daniel. Então, eu escrevi aqui o seguinte, olha, os legados que os impérios mundiais
tem deixado para a humanidade perduram de alguma forma, né? A Babilônia influenciou e influencia até hoje com religiões e práticas de mistério, como astrologia, por exemplo. Então olha como esses impérios mundiais, eles até hoje eles exercem influência, porque a Babilônia, ela influenciou e influencia a história humana, né, com religiões e práticas de mistério, como astrologia, por exemplo. Os medos e os persas foram importantes nos avanços que deixaram nas áreas da administração pública e na instituição de leis, uma contribuição ao desenvolvimento do direito ao longo dos séculos, tá? Então, os medos e os persas, gente, eles deixaram um legado, vamos dizer assim, na área de administração pública e na instituição de leis, influenciando o direito, né? Eu não sou advogado, mas eu imagino que um advogado, quando vai estudar direito, talvez estude, né, o direito dos medos e dos persas, né? Quando vai estudar a história do direito, é capaz que estude isso, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, você vê que a própria história bíblica reconhece o peso das leis dos medos e dos persas que não se podia revogar, né? Não se podia revogar a lei deles, conforme está escrito em Ester, capítulo 1, versículo 19, e no próprio livro de Daniel, capítulo 6, versículo 12. E os gregos? E os gregos, gente? Qual o legado dos gregos? Olha só, os gregos influenciaram e ainda influenciam a humanidade com a sua arte, cultura e filosofia. Os gregos, já no Império Grego, o objetivo deles era difundir a cultura grega, a língua grega. Isso era chamado de helenização dos povos. Provavelmente você deve ter estudado isso na escola. A helenização dos povos. O que era a helenização dos povos? Era o Império Grego difundindo a cultura grega e a língua grega, tá? Então, como que os gregos influenciaram e continuam influenciando a humanidade até hoje? Através da arte, da cultura e da filosofia. Ó, a cultura e as artes gregas sempre foram muito celebradas. Ainda hoje, as esculturas gregas são exaltadas e vestígios da arquitetura grega são vistos em muitas cidades europeias e até nas cidades americanas, que foram influenciados pela arquitetura grega. Olha só agora essa parte, aqueles que hoje se dedicam ao estudo da filosofia não podem prescindir de estudar os pensamentos dos filósofos gregos, em especial Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Uma pessoa que faz um curso de filosofia vai estudar Sócrates, Platão e Aristóteles. E eles eram o quê? Gregos. Gregos, né? Então os gregos influenciaram na arte, na cultura e na filosofia. E os romanos? Então a gente está vendo aqui o legado de cada um desses impérios. Observa. E os romanos? Quanto aos romanos, eles nos legaram a sua praticidade e ainda deixaram contribuições importantíssimas nos campos da arte, literatura e arquitetura, né? Uma notável contribuição romana à cultura ocidental ocorreu também no campo do direito, né? O direito romano também é muito importante. Esse eu tenho certeza que o pessoal que estuda direito, né, sempre termina lendo a respeito e estudando, né, tendo aulas a respeito do direito romano, tá? Que é uma contribuição dos romanos também. De fato, o direito romano permanece até hoje entre os fundamentos do direito contemporâneo.
E os romanos também foram muito eficientes em questões militares, tá? Eles deixaram também um legado nessa parte militar, ok? Então, esses foram os legados dos impérios, dos impérios babilônico, medo-persa, grego e romano, tá? Agora, seguindo aqui, preste atenção. Portanto, pode-se dizer que o sistema mundial que está em operação em nosso tempo recebeu, ao longo dos séculos, o legado e a influência dos impérios representados no sonho da estátua de Nabucodonosor, gente. Até porque, né, é muito interessante você pensar qual que é a origem da Babilônia. Não é Babel? O que é Babel? Babel lembra da Torre de Babel? Né? Babel é o quê? Babel é rebeldia contra Deus, é rebelião contra Deus. Né? A rebelião que existe contra Deus hoje já vem desde aqueles tempos. Né? Então veja, gente, preste atenção, eu vou reler essa frase aqui porque é muito importante. Né? Pode-se dizer que o sistema mundial que está em operação em nosso tempo, hoje no século XXI, esse sistema recebeu ao longo dos séculos a influência dos impérios representados no sonho da estátua do Nabucodonosor. Né? Veja, aparentemente o Império Romano desapareceu. Aparentemente, preste atenção, aparentemente o Império Romano desapareceu. No entanto, suas leis, filosofias e instituições existem até hoje, levando-nos até os pés de barro. Tá? Então, o Império Romano, ele aparentemente desapareceu, mas as leis, as filosofias, as instituições do Império Romano existem até hoje, nos levando ao quê? Aos pés de barro, né? Os pés, metade de barro, metade de ferro. Olha só, seguindo aqui. Na verdade, as conquistas e os valores do Império Babilônico de Nabucodonosor foram incorporados pelo Império Medo-Persa, cuja maneira de ser foi igualmente incorporada pelo Império Grego, cujas influências foram assimiladas pelo Império Romano. Então veja, um império foi absorvendo o outro e assimilando as suas influências. Né? E embora o Império Romano tenha sucumbido no quinto século depois de Cristo, toda a sua influência, né, que já vinha sendo herdada dos impérios anteriores, permanece até os dias de hoje. Tá? Então você não se engane, né? A mentalidade moderna, ela já vem, ela é uma construção que vem ao longo dos séculos, tá, gente? Que já vem desde a época desses impérios aí, tá? Olha só essa parte aqui, eu gostaria que você prestasse muita atenção, que eu achei bem interessante essa parte aqui, né, que o Senhor me permitiu escrever. Ó. Diz assim, ao interpretar para Nabucodonosor a parte do sonho que, segundo entendemos, se refere ao Império Romano, representado pelas pernas de ferro e pelos pés, em parte de ferro e em parte de barro, Daniel diz, quanto ao que viste do ferro misturado com barro, misturar-se-ão mediante casamento. Lembra que a gente falou? Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Né? Agora olha essa parte, preste atenção nessa parte aqui. Mesmo depois da queda do Império Romano, sabemos que as nações da Europa, principal sede e foco por onde os romanos espalharam seu domínio, né? Como eu falei, a Europa foi a sede do Império Romano. Então as nações da Europa sempre se ligaram por meio de casamentos entre os membros das realezas das monarquias europeias, gente. É só você estudar um pouquinho de história que você vai ver, sempre foi assim. A Europa sempre tentou se unir,
sempre tentou até se unificar através de casamentos, de alianças entre as monarquias europeias. Tá? Veja, até recentemente, do ponto de vista histórico, né? Recentemente do ponto de vista histórico, os reis da Europa casavam seus filhos e filhas entre si, gente. Aliás, a Inglaterra ainda é uma monarquia, a Espanha ainda é uma monarquia, existem outras monarquias na Europa, né? E até recentemente, os reis da Europa casavam os filhos e filhas entre si, né? A filha de um rei com o filho de outro rei, isso até historicamente é recente, né? Aí eu continuo escrevendo aqui. Contudo, nem essa prática, nem mesmo essa prática, trouxe a estabilidade política que os governantes desejavam. Pelo contrário, o continente europeu, herdeiro do Império Romano, aí é que tem a correlação aqui, né? O continente europeu, herdeiro do Império Romano, sempre esteve chafurdado, afundado em intermináveis guerras durante séculos, culminando com as guerras napoleônicas no século XIX e com as duas grandes guerras na primeira metade do século XX, entre outras guerras menores que se sucederam e ainda hoje ocorrem. Né? Então você vê que assim, nem esses casamentos entre as monarquias europeias conseguiu trazer unidade. Pelo contrário, era guerra e guerra e mais guerra, né? Culminando aqui com as guerras napoleônicas, que foram terríveis no sentido de terem morrido milhares de soldados, de pessoas, de civis, e as duas grandes guerras mundiais, né? As guerras napoleônicas no início do século XIX e as duas grandes guerras mundiais na primeira metade do século XX, tá? Você vê que a Segunda Grande Guerra não faz nem 100 anos ainda que ela aconteceu. Então, já estou quase terminando, pessoal. Só terminar de ler essa parte aqui. Ó. O fato em questão é o seguinte. Olha só agora, preste muita atenção aqui. Os impérios mundiais falharam. Tá? Todos esses impérios aí, babilônico, medo-persa, grego, romano, né? Os impérios mundiais falharam e todos os sistemas de governo, né? Monarquia absolutista, monarquia constitucional, república presidencialista, república parlamentarista, etc. Né? Todos os sistemas de governo pensados, elaborados e instituídos pelos homens não tiveram êxito. Todos os sistemas econômicos e sociais, como feudalismo, mercantilismo, socialismo, comunismo, capitalismo, tudo isso aí, né, todos esses sistemas não foram capazes de trazer a paz, a justiça e o equilíbrio tão sonhados e desejados pelo homem. Por isso, as Escrituras afirmam que, no devido tempo, o próprio Deus intervirá novamente na história humana, através da segunda vinda do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o qual estabelecerá então o que os homens sempre tentaram e jamais conseguiram, ou seja, um reino de justiça, paz e equidade que encherá toda a terra, como aquela pedra, né? Que se tornou uma montanha e encheu toda a terra, gente. É maravilhoso, é magnífico, gente. Você não se emociona? Você não fica empolgado com isso? É maravilhoso, né? Então, tudo que os homens tentaram ao longo dos séculos, todos os sistemas políticos, econômicos, tudo falhou, né? Então, Jesus, quando ele vier, aí sim ele vai estabelecer o que os homens sempre tentaram e jamais conseguiram. Ou seja, um reino de justiça, paz e equidade que encherá toda a terra. Cristo é a pedra cortada. Sabe aquela pedra lá do sonho de Nabucodonosor? É Cristo.
Cristo é a pedra cortada sem o auxílio de mãos, ou seja, sua origem é sobrenatural. Sem o auxílio de mãos aqui significa uma origem sobrenatural, né? A qual essa pedra ferirá na base, nos pés, todo o sistema mundial que vem se desenvolvendo sem sucesso desde os tempos de Nabucodonosor até os tempos do Império Romano, cuja filosofia perdura até os nossos dias. Agora, último parágrafo. Vamos lá, para a gente fechar aqui, tá? Apesar de todo o legado que os impérios mundiais trouxeram ao longo dos séculos, não há como negar que a humanidade vai de mal a pior, né? Apesar de todo o legado, tem até coisas boas, né? Como administração pública, direito, arte, cultura, filosofia, tem coisas boas que esses impérios mundiais nos legaram. Mas apesar de todo esse legado, não há como negar que a humanidade vai de mal a pior. É como, olha só essa parte aqui, é como se Deus estivesse permitindo à raça humana a oportunidade de governar-se a si própria. Deus está dando essa oportunidade para a raça humana, para que, enfim, a humanidade pudesse reconhecer que não pode ser senhora de si mesma, que não pode se auto-administrar independentemente de Deus, né? Deus está dando esta chance para que a humanidade entenda que não pode viver independentemente de Deus, de forma rebelde, de forma autônoma, né? E aí, continuando aqui, só uma intervenção drástica e divina na história humana poderá mudar tal situação de caos em que se encontra a humanidade. E reafirmamos, portanto, para que fique bem fixo em nossa mente, que essa intervenção haverá de ocorrer na segunda vinda de Cristo, quando ele estabelecerá o seu reino milenar e regerá as nações com cetro de ferro. Então, e somente então, a humanidade poderá experimentar aquilo que sempre desejou em suas relações sociais, sem jamais ter obtido êxito, ou seja, paz, equidade, justiça, prosperidade e glória. Amém, gente? Vai ser só quando Jesus estabeleceu o seu reino, representado por essa pedra que esmiuçou a estátua e se tornou uma montanha e encheu toda a terra, né? Só quando Cristo estabeleceu o seu reino é que a humanidade poderá experimentar aquilo que sempre desejou, sem jamais ter obtido êxito, ou seja, paz, equidade, justiça, prosperidade e glória. Amém, gente? Glória a Deus. Né? Que bom, né, que você está conosco aqui nessa noite. O pessoal está comentando aí, né? E eu agradeço muito, tá, pessoal? Ó, vocês ficaram me ouvindo aqui 1h20 praticamente, né? E agora chegou a hora da gente terminar a nossa live, tá bom? Nós então voltaremos com a próxima aula, tá, gente? A próxima aula será a próxima aula de escatologia. Na próxima terça-feira a gente vai voltar com o livro de Daniel, porque eu preciso falar agora sobre a visão dos 4 animais ali em Daniel capítulo 7, tá bom? Se você ainda não tem esse livro aqui, então você precisa adquirir. Entre em contato comigo, tá bom? Um belo livro, fantástico. Daniel, Vitória no Cativeiro, em que a gente não só explica essas coisas, tá? Mas a gente tem muita aplicação prática aqui, muita aplicação prática para o seu dia a dia, para a sua vida cotidiana, né? E também, de repente, quem sabe você não aproveita e já não adquire também o livro Abraão, uma jornada de fé, e o livro Avivamentos na História Bíblica, ok? Se você tem sido aí abençoado, né, pelo ministério de ensino aí do pastor Ronaldo, esse ministério que Deus tem nos concedido, então nos ajude aí adquirindo os livros, tá bom? Que Deus nos permitiu escrever. Gente,
Amanhã, quarta-feira, 8 horas da manhã, eu e a Simone estaremos juntos para uma live falando de mais um salmo, né? Vamos falar de mais um salmo, tirando aplicações práticas para a nossa vida, tá? E a próxima aula de escatologia na próxima terça-feira. Ok, gente? Então, um forte abraço a todos, uma ótima noite. Deus abençoe a sua vida. Compartilha, por favor, essa live. Curte, se você ainda não curtiu, curte aí, deixe o seu comentário. Nos ajude aí a espalhar a palavra de Deus, ok? Abraço, Deus abençoe.